Bom, vamos estar. William diz que gostaria que todos guardassem suas emoções. Eu creio que vai ser difícil, William, porém, de todas as maneiras, porque ele deseja que esta gravação fique perfeita em tudo que ele vai nos dar. Então, vamos procurar nos controlar, a menos que explodimos. Que Deus nos abençoe. A recomendação que ele faz, que deseja que tudo que ele vai nos dar fique bem gravadinho, bem claro, sem interrupções, para que chegue a outros lugares, a todos os países, até onde chega esta bênção. E nesta ocasião vamos receber aqui através da palavra do Senhor. Deixo com vocês então o anjo mensageiro do Senhor, William Soto Santiago. Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. Para mim é um grande privilégio estar com vocês nesta tarde, desta Sexta-feira Santa, sexta ou dia no qual se comemora a crucificação e morte do Senhor Jesus Cristo. Esse dia é muito recordado pelo mundo gentil. E ainda que o povo hebreu não compreendeu o que estava acontecendo, ali estava se cumprindo a escritura correspondente para aquele tempo, para aquele dia. Diz a Escritura que o Senhor foi crucificado e desde certa hora, houve trevas sobre a terra. Desde a hora terça, ou melhor, desde a hora sexta até a hora nona houve trevas. Ele foi crucificado na hora terceira ou terça, porém, na hora sexta começaram as trevas sobre a terra até a hora nona, onde ele entregou seu espírito. E ali expirou, e ali para todos havia morrido. Porém, ele tinha um trabalho para levar a termo. Esse dia foi um dia muito importante no programa divino. E o podemos chamá-lo de o dia do juízo. Podem sentar-se, queiram ter a bondade. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Mas depois de passar o tempo, o ser humano caiu e foi tirado do jardim do Éden para que não tomasse da árvore da vida após caído, porque Deus não deseja que o ser humano viva nessa condição caída por toda a eternidade. Porque, como podemos ver, o ser humano, o que faz
o faz não conforme ao programa divino. E se o homem pudesse viver eternamente nesta forma caída, faria mais mal do que bem à criação de Deus e a si próprio, porque não tem o conhecimento do programa divino, não tem a sabedoria de Deus, não tem tudo o que necessita ter para viver conforme ao programa divino estabelecido por Deus. Portanto, o ser humano o que necessita é viver um curto tempo aqui na Terra para ter a oportunidade de escutar a mensagem que corresponde ao seu tempo e receber esta mensagem para que no momento da ressurreição dos mortos em Cristo ele possa se levantar se morreu ou se estiver vivo possa ser transformado. Agora, o ser humano, após a queda, podemos ver que esteve passando por diversas etapas. Encontramos que teve a queda lá no Jardim do Éden. Depois disso, vemos que sobre a raça humana vieram etapas de juízos, como o dilúvio, e também como o juízo sobre Sodoma e Gomorra. E muitas pessoas são as que não compreenderam que há ciclos divinos nos quais Deus chama a juízo o ser humano e derrama sobre a raça o juízo divino. No tempo de Noé, havia chegado a esse ciclo divino e Deus disse: varrerei da terra o homem, o ser humano que eu criei. Porém, Deus olhou para os seres humanos e viu um homem chamado Noé, e Noé achou graça diante de Deus. Noé conhecia a forma correta para aproximar-se de Deus naquele tempo. Ele conhecia a forma de agradar a Deus. E sendo profeta, conhecia não somente sobre este mundo terrenal, mas do mundo espiritual. E Deus olhou para Noé, e Noé achou graça diante de Deus. E Deus comunicou a Noé o que ele levaria a termo. Porque Deus não faz nada sem antes revelar seus segredos aos seus servos, seus profetas. Assim que comunicou-lhe que varreria da terra todo ser humano. E disse a Noé, sendo que achou graça diante de Deus, disse-lhe que preparasse uma arca. Ele disse com que deu-lhes as medidas, todos os detalhes, para que nesta arca ele e sua família se salvassem. Noé começou a anunciar o que Deus haveria de fazer e começou a construir a arca, onde ele se salvaria juntamente com sua família. Para as pessoas daquele tempo, aquela mensagem de Noé era algo inconcebível à mente humana, porque eles não haviam compreendido
que havia se chegado ao ciclo divino do juízo de Deus. Eles não sabiam que estavam vivendo no dia do juízo, na era do juízo. Eles não haviam compreendido que aquela geração havia chegado ao seu final. E quando uma geração chega ao seu final, ali se apresenta um mensageiro de Deus com uma mensagem para a finalização dessa geração. As religiões daquele tempo, com seus grandes doutores em teologia, com suas diversas religiões, não entendiam isso sobre os ciclos divinos, onde há ciclos divinos nos quais a raça humana acha graça diante de Deus, porém há ciclos divinos onde o juízo divino, a ira divina é derramada sobre a raça humana. E atualmente, a raça humana ainda não compreendeu bem isso dos ciclos divinos, como tampouco o povo hebreu entendeu no dia dos profetas e no dia do Senhor Jesus Cristo, o profeta dos profetas. Agora, há tempo para tudo diante de Deus. Diz que há tempo para amar e tempo para aborrecer. Há tempo para Deus estender sua misericórdia e tempo para Deus derramar seus juízos divinos, sua ira. Portanto, é necessário que nós saibamos em qual dia nos encontramos no ciclo divino. No dia de Noé, estava vivendo no dia do juízo divino, estava se vivendo no dia, na era do juízo. E aquela geração não sabia, as religiões daquele tempo não sabiam, os líderes religiosos não sabiam. E todos, como em todos os tempos, disseram: Deus é amor, porém, Ele também é fogo consumidor para quando se chega no dia do juízo. Agora, se havia chegado ao dia, à era do juízo, e Noé achou graça diante de Deus. Portanto, para Noé, abriu-se a porta da misericórdia divina. Quando Deus comunicou a Noé tudo o que haveria de fazer e como Noé tinha que fazer para escapar do juízo divino. Porque Deus não destruirá o justo com o injusto. Então Noé preparou tudo. E quando tudo estava preparado, Deus lhe disse: entre a arca. E também entraram com Noé os animais que Deus escolheu para a preservação de vida. Depois, Deus fechou a porta da arca e o dilúvio começou depois de 7 dias, onde Noé estava na arca. Muitas pessoas talvez pensassem, mas se Noé já entrou na arca, e vejam, não choveu, não veio nenhum dilúvio, como Noé disse. Então, já nem o ouvimos, e tampouco vemos o dilúvio. Assim que eles pensavam
que não iria vir o que Noé havia dito. Porém, ainda que Noé não fosse visto pelas pessoas, o juízo seria visto, porque haviam chegado ao dia do juízo e eles não sabiam. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, como foi nos dias de Noé, assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestará. Assim será a vinda do Filho do Homem. Porque comiam, bebiam, se casavam e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou à arca e não conheceram. E veio o dilúvio e os levou a todos. O que eles não conheceram? Não conheceram o dia em que eles estavam vivendo. Não conheceram que estavam vivendo no dia do juízo divino. Não conheceram que estavam vivendo no final daquela geração. Não conheceram que estavam vivendo no tempo em que um verdadeiro profeta de Deus havia sido ungido e havia recebido a mensagem final daquela geração e a estava dando e não puderam crer em Noé e sua mensagem. Portanto, ao rejeitarem Noé e sua mensagem, rejeitaram a misericórdia de Deus, a qual estava em e com Noé. Porque Noé foi a pessoa que achou graça diante de Deus. E quando a pessoa, um profeta, acha graça diante de Deus, ele vem com esta mensagem de graça e de misericórdia para dar a conhecer às pessoas a forma de escapar no dia do juízo da ira do Deus vivo. Agora, Noé já sabia a forma de escapar. E escapou da ira de Deus. Porém, os que não conheceram os mistérios do reino dos céus para esse tempo, os que não conheceram o dia em que estavam vivendo o dia da ira, não se aperceberam, não entraram na arca, nem ajudaram a Noé. E veio o dilúvio e os levou a todos. Agora, esse ciclo divino do dia do juízo divino no tempo de Noé é um ciclo divino que vai se repetindo de dispensação em dispensação. Quando uma dispensação conclui e começa uma nova dispensação, no início dessa dispensação, o que se encontra nesse começo, encontra-se no dia do juízo, o dia em que Deus derrama sua ira sobre essa geração e essa dispensação que já terminou e não quis se mover para uma nova dispensação. Assim aconteceu no tempo de Noé. E agora, podemos ver que quando o Senhor Jesus Cristo apareceu sobre a terra e João o batizou, ali estava começando uma nova dispensação. João havia sido o mensageiro da 7ª etapa da igreja hebraica e havia sido rejeitado. Portanto, aquela dispensação da lei havia chegado ao seu final e eles não sabiam. Haviam chegado ao dia, à era do juízo divino, porque a era da vinda do Filho do Homem, a era da pedra angular, esta era é a era ou dia dos juízos divinos, como também das bênçãos de Deus. Esse é o dia mais importante, a era mais importante de todas. Esse dia está representado
no dia de domingo. Esse dia está representando também a eternidade. Portanto, quando se chega ao dia do juízo divino, se chegou a era da pedra angular, se chegou a era oitava, se chegou ao começo de uma nova dispensação. Esse dia do juízo divino sempre vai se movendo de dispensação em dispensação, e encontramos que as dispensações passadas tiveram, a dispensação da lei teve 7 eras, e quando terminaram essas 7 eras ou etapas nas quais cada era teve um mensageiro com a palavra de Deus, depois apareceu a era da pedra angular, a era da primeira vinda do Senhor, a era da pedra angular, a era da pedra não cortada por mãos, a era oitava, a era do juízo divino. E o judaísmo, sob a dispensação da lei, com seus doutores em divindade, começando desde o sumo pontífice e continuando com os doutores da lei e com os escribas, não sabiam disso. Eles pensavam que estavam vivendo em uma dispensação eterna. Porém, não foi assim. Eles pensavam que a dispensação da lei continuaria por toda a eternidade. Porém, não foi assim. Agora, temos que ver que quando se chega ao dia do juízo, se chegou a era da pedra angular, se chegou ao dia oitavo. Portanto, nesse dia, nesta era, se fala das bênçãos de Deus e também do juízo de Deus para essa geração e dispensação que terminou. Por isso, o Senhor Jesus Cristo falou, quando lhe mostraram os edifícios, templos, e lhe disseram, olhe, que edifícios e que pedras tão formosas. Ele disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Está falando as palavras do juízo divino para aquela dispensação. Agora, quando ele se aproximou de Jerusalém, chorou sobre Jerusalém e disse, se tão somente neste teu dia, Jerusalém, conhecesse o que corresponde à tua paz, mas isto está encoberto aos teus olhos. Portanto, te sitiarão. E começou a enumerar as coisas que aconteceriam em Jerusalém. Te derrubarão e farão tal e tal coisa em ti, porque não conheceste o dia da tua visitação, o dia da visitação divina em carne humana, em Jesus de Nazaré. Não conheceram o dia da visitação, o dia do juízo divino e também das bênçãos divinas. Agora, estando neste ciclo divino do juízo divino, o Senhor Jesus Cristo disse, se o grão de trigo não cair em terra e morrer,
ele fica só. Mas se cair em terra e morrer, produz muitos frutos. Havia se chegado a esse ciclo divino paralelo ao tempo de Noé. A raça humana estava no ciclo divino, onde seria destruída. Onde Deus varreria da terra o ser humano. E o único ser humano, a única pessoa que ficaria viva, como aconteceu com Noé, seria nada menos que o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele disse: se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ele fica só. Os demais teriam que morrer. Os demais seres humanos teriam que morrer, porque estavam no ciclo divino do dia do juízo. E os seres humanos não sabiam, o sumo pontífice não sabia, os doutores da lei não sabiam, porém o Senhor Jesus Cristo sim sabia. Ele disse: eu coloco minha vida, ninguém a tira de mim. Ninguém me tira a vida. Eu a coloco por mim mesmo para tornar a tomá-la. Se o Senhor Jesus Cristo não assumisse essa posição de morrer, todo ser humano teria que morrer. Porque havia se chegado ao dia do juízo. Porém, ele no Getsemane, ali, quando passou por essa etapa tão difícil, onde ele dizia: passa de mim esse cálice, o cálice da morte. Porém, ele também disse: mas não como eu queira, e sim como tu queiras. Mas se for possível. Mas não era possível. Se ele não tomasse o cálice da morte, todo ser humano teria que morrer. E ele ficaria só sobre a terra. E ainda estaria caminhando sobre a terra para encontrar uma pessoa com a qual falar e pregar-lhe. E não a encontrava. E não encontraria neste planeta Terra, porque ele havia ficado só, como ele disse, quando disse: se o grão de trigo cair em terra e morrer, ele fica só. Ele sabia quais seriam as consequências sobre a raça humana se ele não se fizesse mortal. Ele conhecia o segredo da vida e também da morte. Ele, no Getsemane, quando disse: mas seja feito como tu queiras, não como eu queira. Ali ele aceitou morrer por cada um dos seres humanos. E ali se fez pecado por nós. O pecado de todo ser humano caiu sobre o Senhor Jesus Cristo e passou a ser a pessoa que mais pecado tinha, os pecados de todos os seres humanos. E o pagamento do pecado é morte. Tendo todos os pecados, fazendo-se pecado, se fez mortal. Por isso foi preso quando
Judas Iscariote o traiu. Porém estava escrito que assim aconteceria. Quando podemos compreender o que Judas Iscariote fez, não pensamos como pensam algumas pessoas e fazem nesses dias contra e em lembrança a Judas Iscariote, que preparam um boneco e o chamam de Judas Iscariote e o batem e o queimam. Porém, quando percebemos o que Judas Iscariote fez, o que nos dá é dor e tristeza. Que um ser humano tenha feito essa traição e, quando o fez, seu nome foi apagado do livro da vida. Isso é o mais triste que pode acontecer a um ser humano. Essa é a maior tragédia que um ser humano pode ter. Trair a Deus e seu programa, e depois que seu nome seja apagado do livro da vida. Porque depois, ainda que deseja se arrepender, já não tem lugar para arrependimento. Judas Iscariote, depois que viu que haviam condenado o mestre, entregou o dinheiro, o devolveu. E quis arrepender-se, porém já não havia lugar de arrependimento para Judas Iscariote, pois seu nome havia sido apagado do livro da vida quando vendeu seu mestre. E foi e se enforcou. Somente podemos dizer: que triste situação a deste discípulo, deste apóstolo do Senhor, no qual o diabo se encarnou, o enganou e fez com que vendesse o seu mestre. Mas quando deu-se conta, já era demasiadamente tarde para ele. Assim estava escrito que o Messias seria entregue, e assim se cumpriu. Porém Jesus dizia: mas há daquele homem pelo qual o Filho do Homem é entregue, melhor lhe fora não haver nascido. Melhor teria sido, já que havia nascido, amarrar uma pedra de moinho no pescoço e atirar-se ao profundo do mar antes de trair o mestre. Agora a Escritura tinha que se cumprir, e se cumpriu. Toda pessoa deve caminhar nesta vida, no programa divino, com muito cuidado, para que sempre se cumpram as profecias de bênçãos para a pessoa e através da pessoa, e que sua vida aqui na Terra seja de bênção para outras pessoas, e assim possa receber
uma recompensa no reino dos céus, onde o Senhor lhe diga: bom servo e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Agora, temos visto que Jesus foi preso após a traição de Judas, o qual o vendeu com um beijo e por 30 moedas de prata. Depois, podemos ver que foi levado preso, foi vituperado, foi golpeado, foi julgado e foi sentenciado e declarado culpado e digno de morte. Depois foi levado a Pilatos e também foi encontrado que não valia a pena que ele vivesse ou morresse. Assim, o Senhor Jesus Cristo havia descido a um nível mais baixo do que um ser humano pode descer. Havia descido a tal grau que estavam fazendo com ele o que queriam fazer e ele não se defendia. Como ovelha foi levado ao matadouro e foi sentenciado à morte e foi entregue para ser crucificado a pedido do povo hebreu. E o povo hebreu fez esse pedido, incitados pelos líderes religiosos daquele tempo. E o Império Romano, estando neste tempo governando entre o povo hebreu, na manifestação da imagem que viu o profeta, ou que interpretou o profeta Daniel, da visão ou sonho do rei Nabucodonosor. Essa imagem ou estátua que representa o reino dos gentios, que nesse tempo em que Jesus apareceu, se encontrava na etapa das pernas de ferro, que é o Império Romano, o qual, a pedido do povo hebreu, dos judeus, incitados pelos líderes religiosos, os quais pediram a crucificação do Senhor. O Império Romano, com seu exército, cumpriu esse desejo e crucificou o Senhor Jesus Cristo na hora terceira. Agora, o que estava acontecendo que as pessoas não entendiam? Sendo o dia do juízo divino, o Senhor Jesus Cristo havia se colocado entre ou no meio de Deus e os homens. E ao receber todos os pecados dos seres humanos e fazer-se pecado, os juízos divinos que tinham que cair nesse dia,
caiu todos sobre o Senhor Jesus Cristo e morreu como um pecador e em meio a pecadores. Aquela geração não compreendeu que se Jesus não tomasse ou não chegasse a tomar o lugar dos seres humanos, todos os seres humanos haveriam morrido nesse dia em que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, porque era o dia do juízo divino. O Senhor Jesus Cristo, sim, sabia. Era o dia em que Deus abandonaria o ser humano. Porém, sendo que o Senhor Jesus Cristo tomou o lugar de cada ser humano, ficou abandonado. E por isso ele disse: Deus meu, como teria que dizer cada ser humano? As trevas vieram sobre o ser humano na hora sexta até a hora nona. Trevas sobre a terra. O juízo divino se movendo e caindo sobre o Senhor Jesus Cristo. A natureza, o sol e as estrelas ficaram em escuridão. Isto estava acontecendo porque os juízos divinos estavam caindo sobre o Senhor Jesus Cristo. Que se o Senhor Jesus Cristo não chegasse a tomar o juízo divino sobre si, tudo estaria acontecendo em uma forma mundial sobre este planeta Terra, sobre a raça humana, e teria ficado em trevas o planeta Terra e todo ser humano desamparado. E somente o Senhor Jesus Cristo teria ficado vivo. E não sabemos onde houvera se encontrado. Agora temos visto essas coisas. Agora, tudo isto estava acontecendo e o Senhor Jesus Cristo estava levando a termo ali um trabalho que as pessoas não compreendiam. Estava morrendo por você e por mim, para que o ser humano não tivesse que morrer sob o juízo divino no dia dos juízos de Deus. Ele morreu na hora sexta, onde expirou, entregou o Espírito e depois desceu ao inferno, do qual falaremos em outra ocasião. Mas lá no inferno, desceu ao inferno, porque todo ser humano, se ele não houvesse tomado o pecado sobre si, todo ser humano, sob o juízo divino, nesse dia, todo ser humano que vivesse nesse tempo haveria morrido e teria descido ao inferno, porque esse é o lugar que corresponde ao ser humano como pecador. Assim que, vejam vocês, ele morreu para que você e eu
não tenhamos que morrer sob o juízo divino. Ele desceu ao inferno, foi ao inferno, para que você e eu não tenhamos que ir ao inferno. Agora, podemos ver o programa de redenção. Ele, com seu sangue derramado na cruz do Calvário, nos limpou de todo pecado. E Deus, quando olha para seus filhos que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, os vê sem pecado, porque viu todos os pecados no Senhor Jesus Cristo no dia do juízo divino. E Ele nos vê através do sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por você e por mim. Agora, temos visto que esses ciclos divinos se repetem de dispensação em dispensação. Atualmente, nós estamos vivendo novamente nesse ciclo divino. Estamos vivendo no ciclo divino do dia do juízo. E Ele já não estará em sua segunda vinda neste planeta Terra como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, morrendo novamente na cruz, porque Ele já o fez. Ele, em sua segunda vinda, vem como leão da tribo de Judá. E ele aparece manifestado nesse ciclo divino do dia do juízo. Temos visto que esse ciclo do dia do juízo foi na era da pedra angular, a era da vinda do Filho do Homem. Depois que as eras hebreias haviam terminado, e depois que as eras da igreja gentil, as 7 eras, tenham terminado, se chega novamente ao ciclo paralelo, ao da primeira vinda do Filho do Homem, e ao ciclo do dia do juízo, do dia de Noé. Por isso ele disse que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé, um ciclo de juízo divino. Estamos novamente nesse dia do juízo. Estamos em uma era paralela, a de Noé e a de Jesus. E estamos vivendo no dia, na era da pedra angular, no dia do Senhor, o dia de Jeová, o dia onde os juízos apocalípticos, as pragas apocalípticas cairão sobre a terra. E com essas pragas, o reino dos gentios, que foi o reino que executou o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, pagará por esta morte. E não somente por esta, mas também pela morte de todos os mártires do Senhor Jesus Cristo, que morreram através das eras da igreja gentia, através das eras do obscurantismo, através dessas perseguições religiosas que houveram no passado, nas quais matavam os filhos de Deus. E também
a morte dos hebreus que morreram sob Hitler, Mussolini e Stalin. E por tudo que fizeram contra a obra de Deus. O reino dos gentios em nosso tempo, em nosso dia, em nossa era, neste dia do juízo divino, se encontra nos pés de ferro e de barro do oleiro. E é no tempo dos pés de ferro de barro do oleiro que uma pedra não cortada por mão, uma pedra cortada da montanha vem e fere a imagem nos pés de ferro e de barro de oleiro. Porque se chegou ao dia do juízo divino, ao dia de Jeová, como diz o profeta Malaquias, eis que vem o dia ardente como um forno, e todos os soberbos serão como estopa, e não lhes deixará raiz nem ramos. Esse é o dia de Jeová, o dia ardente como um forno, o dia dos juízos divinos. E nós estamos vivendo na era onde juízos divinos serão derramados sobre esse planeta Terra, sobre essa raça humana, sobre o reino do gentil, para tirar o reino do gentil e dar passagem ao reino do Senhor Jesus Cristo, o qual reinará por 1000 anos com todos os filhos de Deus. Agora, estando no tempo do juízo divino, onde o juízo divino cairá sobre a raça humana, e esse juízo divino é conhecido como a grande tribulação, onde novamente virão sobre a terra trevas e escuridão, e ninguém poderá colocar sua mão. Porque o Senhor já não estará como o Cordeiro de Deus, mas como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores e juiz de toda a terra. Portanto, Ele trará esse juízo divino sobre a raça humana no ciclo do dia do juízo divino. E por isso, neste tempo, na era da pedra angular, a era do juízo divino, para o joio corresponde o anúncio do dia de vingança do nosso Deus. O dia de vingança do nosso Deus é o dia do juízo divino, onde a ira de Deus se derrama sobre a raça humana e vem trevas sobre a terra, terremotos, maremotos, vem erupção, os vulcões, e a terra seguirá se renovando com esse juízo divino, irá se preparando para o reino milenial. Então, o que será de juízo divino para o mundo? Para o reino dos gentios também será o que há de preparar a terra para o milênio. Porque para os filhos de Deus, todas as coisas sempre operam para o bem. Assim como para Noé, o juízo que caiu sobre a terra, esse dilúvio, esta água, alagou as cidades e foram destruídos os seres humanos que viveram na terra. Mas foram essas mesmas águas do juízo divino as que levantaram a arca e a fizeram flutuar, onde se salvou Noé e sua família. 8 pessoas de milhões de seres humanos que viviam na terra.
Assim é que quando se chega ao tempo, ao dia do juízo divino, vejam vocês, ainda que algumas pessoas pensam que não pode ser, quando se chega a esse ciclo divino, sim, pode ser possível. Há pessoas que dizem, mas Deus não pode destruir a raça humana, não pode destruir uma cidade ou uma nação. Destruiu todos os seres humanos, exceto a Noé e sua família, 8 pessoas, de milhões de pessoas que viviam na Terra. Quando se chega a esse ciclo divino do dia do juízo, é melhor que a pessoa se assegure bem de que, como Noé tenha a revelação divina do programa de Deus para esse tempo e tenha o que necessita para escapar dos juízos divinos. Porque se não o tem, o juízo divino o irá alcançá-lo. E não haverá misericórdia. Porque quando o Senhor sai do trono de intercessão como Cordeiro de Deus e se converte no leão da tribo de Judá, o lugar de intercessão lá no céu fica sem sangue, sem o sangue do Senhor Jesus Cristo. E quando esse trono de intercessão se encontra sem o sangue do sacrifício, se converte em um trono de juízo. E ao converter-se em um trono de juízo, então o juízo é derramado sobre a raça humana. Porém, para os que temem meu nome, diz o próprio profeta Malaquias, para os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará saúde, trará a solução, trará a porta de escape, trará a porta de misericórdia para os filhos de Deus, trará saúde e salvação nas asas do sol de justiça. A segunda vinda do Senhor, do Filho do Homem, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sobre o monte de Sião, aos escolhidos, com o ministério de Moisés e Elias, que são as asas do Senhor, em sua segunda vinda, o ministério de seus anjos, chamando com grande voz de trombeta a todos os escolhidos, e mostrando-lhes a forma de escapar no dia de vingança do nosso Deus, no dia do juízo divino. Trará saúde, salvação, mostrando-lhe o programa divino, o programa de escape, o programa de salvação para ser transformados, e assim o juízo divino, no dia do juízo, no dia de vingança do nosso Deus, não caiam sobre os escolhidos. Eis que vem o dia do Senhor, ardente como forno. Todos os soberbos serão estopa, os abrasará. E serão estopas, mas os que temem o meu nome, esses acham graça diante de Deus. E para os que temem o meu nome nascerá, não os juízos, mas o sol de justiça, a segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos, para como fez Noé, o caminho
de escape, a arca, e com sua família entrou a arca e escaparam. Vem o Filho do Homem com seus anjos como o sol de justiça, para trazer saúde e salvação para todos os escolhidos, trazer a fé para o rapto, a fé para a transformação e a fé para a ressurreição dos mortos. Ele vem em sua segunda vinda para a construção do lugar santíssimo do templo do Senhor Jesus Cristo, o lugar no qual estarão manifestados a vinda do Filho do Homem com seus anjos, para assim chamar os escolhidos ao lugar santíssimo, ao lugar seguro do templo de Deus, e assim os juízos divinos não tocar nos escolhidos. Os juízos divinos somente tocarão no reino dos gentios e a todos os que não tenham o sinal de Deus. É um tempo paralelo também ao de Moisés, no qual as pragas de Deus caíram sobre o mundo gentil ou reino do faraó. Porém, para o povo de Deus, que saíram no êxodo com Moisés, as bênçãos de Deus estavam para este povo. Agora, nós estamos em um tempo de bênção para os escolhidos, porém, um tempo de juízo divino para cair sobre o reino dos gentios, um tempo onde o juízo divino, a grande tribulação, as pragas do Apocalipse cairão sobre os seres humanos, quando se abra, quando se manifeste nessa terra o sexto selo. O sexto selo é o juízo divino sobre este mundo. O sexto selo o abrem Moisés e Elias. Esse juízo divino é o juízo divino que estará pronunciando o ministério de Moisés e Elias sobre o mundo gentil, trazendo assim as pragas apocalípticas para tirar o reino dos gentios e assim se estabeleça o reino do Senhor Jesus Cristo e possa começar o reino milenial. Assim que os juízos de Deus, as pragas, no literal, cairão durante um período de 3 anos e meio. Trevas cairão sobre a terra, o sol se escurecerá, a lua também, e o sol ainda poderá baixar e queimar os seres humanos, porque essa é uma das pragas para a raça humana. A voz do ministério de Moisés e Elias. E falaremos sobre isso em outras ocasiões. Ao cair essas pragas, portanto, estarão repetindo as pragas que eles trouxeram no passado. Estarão trazendo novamente no dia de vingança do nosso Deus, no dia do juízo divino, no dia em que Deus trará a sua ira, derramará a sua ira sobre a raça humana, e não haverá nenhuma pessoa que se interponha a esse juízo divino. O Senhor Jesus Cristo já se interpôs neste mesmo ciclo divino há 2000 anos atrás.
Porém, nesta ocasião, não se interporá, mas que trará essas pragas neste tempo final, no qual nós vivemos. Mas nós não nos enche de terror essas pragas que iam de vir, porque assim como o povo hebreu tinha o sinal colocado nos batentes da sua porta, na noite em que o anjo da morte estaria visitando todas as casas e o primogênito de cada casa morreria. Mas eles haviam colocado o sinal na porta, no batentes da porta, e quando o anjo da morte via esse sinal, não entrava nesse lugar, e não havia morte neste lugar. E no batente da porta da era da pedra angular está um sinal. E o anjo da morte, no derramamento dos juízos divinos, poderá entrar por todas as portas de todas as religiões, de todas as seitas religiosas e de todas as eras passadas, as quais já diante de Deus passaram. Porém, há pessoas e grupos que permanecem nessas eras passadas e ainda em dispensações que já passaram. E o anjo da morte entrará e destruirá. O juízo virá no dia do juízo, no qual nós estamos vivendo, na era da pedra angular, que é o dia de bênção para os escolhidos, mas de juízo divino para o mundo. A era da pedra angular tem um sinal. A segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos tem o sinal do Espírito de Deus no meio desta era manifestado, o Espírito de Deus no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Por isso diz em Apocalipse 22, versículo 17, o Espírito e a esposa dizem, vem, aonde? A era da pedra angular. E o que ouça, diga, vem. E o que queira, ou que tenha sede, venha. E o que queira, tome da água da vida gratuitamente, a qual está na era da pedra angular, que é a era que tem o rio de água da vida, que nasce no trono do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular, na era do trono do Senhor Jesus Cristo. Ele disse ao que vencer, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Aí no trono do Senhor Jesus Cristo temos o rio de água de vida que nasce no trono do Senhor. E tomamos da água da vida a mensagem de vida eterna, as palavras de vida eterna na era da pedra angular, a mensagem de grande voz, de trombeta, a mensagem da trombeta final, a mensagem da trombeta de Deus, a mensagem da trombeta do ano de jubileu atualizado, a mensagem do sétimo selo, a mensagem dos 7 trovões apocalípticos,
a mensagem da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos, na era da pedra angular. Por isso, não tem mais manada pequena, porque o Pai lhe agradou dar-lhes o reino para cada um de vocês. Estamos sentados no trono do Senhor. Estamos seguros na era da pedra angular, esperando os mortos que vão ressuscitar e nós sermos transformados. Não temos motivos para termos medo, ainda que estamos no dia do juízo. Também estamos no dia da bênção divina para todos os escolhidos, os filhos de Deus. E recebendo a bênção divina, a grande voz de trombeta e a segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos, não temos por que ter medo, temor. Melhor, somente podemos fazer e dizer uma coisa: graças ao Senhor Jesus Cristo. Ainda que este mundo esteja em trevas, porque também no espiritual, antes de vir o juízo divino, que virão na grande tribulação, que cairão, e as trevas que hão de vir na grande tribulação, no espiritual, estando no dia do juízo, o juízo espiritual está caindo sobre as nações, sobre as religiões e seitas religiosas. Porém, os escolhidos, o Senhor lhes diz: levanta-te, resplandece, porque veio a tua luz, tem vindo a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Porque eis que trevas cobrirão a terra, escuridão as nações, mas sobre ti será visto sua glória, e andarão a tua luz as nações. Trevas e escuridão sobre as nações, treva e escuridão espirituais. Quanto ao conhecimento do programa divino, o mundo está em trevas, está em escuridão, como estavam o povo hebreu no dia do juízo, e como estava aquela geração do tempo de Noé, que não conheceram até que veio o dilúvio, o juízo, e se derramou o dilúvio e levou a todos. Não sabiam que estavam vivendo no dia do juízo. Em nosso tempo, estamos no dia do juízo. Porém, os escolhidos estão em luz. Para estar em luz, os escolhidos foram chamados e juntados na era da pedra angular, que é a era que tem luz de Deus, tem a manifestação do Senhor em sua segunda vinda com seus anjos, iluminando o entendimento de
todos os que se encontram nesta era. É uma era de luz, é a era do sol de justiça, iluminando os escolhidos. As demais eras da Igreja Gentia, sendo que o mensageiro de cada uma dessas eras terminou seu trabalho, sendo o Senhor Jesus Cristo em cada anjo mensageiro, que em cada um mensageiro de cada era já não tem luz, portanto estão em trevas e sombras de morte. E por isso não podem ver o que Deus está levando a termo na era da pedra angular. Não podem ver as promessas da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos sobre o monte de Sião, clamando com grande voz de trombeta a todos os escolhidos. Estamos no tempo mais importante, no qual este planeta Terra receberá o impacto que fará que venha o reino milenial. Toda a natureza, toda a criação geme, juntamente está esperando a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Isto é, a saber, a adoção, a redenção, a transformação de nossos corpos. Porque a própria natureza, a criação, será libertada na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E, estando vivendo no dia do juízo, vejam vocês que quando caiu o juízo divino no tempo de Noé, foi juízo, pragas sobre os incrédulos, mas foi bênçãos para Noé, o qual depois começou uma nova geração. Quando o juízo divino caiu no tempo de Jesus, sobre Jesus, foi para a bênção dos filhos de Deus. E quando o juízo divino caiu sobre este planeta Terra, como tudo opera para o bem, para os que amam a Deus, isto operará para o bem, para você e para mim, e produzirá uma nova terra. Os vulcões lançarão para fora essa lava ardente e regará a terra, e o que está dentro sairá para fora, e teremos um novo mundo. E caminharemos sobre as cinzas dos que morrerão na grande tribulação. Durante o milênio, estaremos caminhando sobre as cinzas deles, porque eles estarão já feitos cinzas pelos juízos do Apocalipse que cairão sobre a raça humana. Mas para nós, tudo operará para o bem, porque Deus nos revelou seu programa e nos mostrou a forma de escapar dos juízos de Deus. Portanto, estamos esperando não os juízos de Deus, mas a benção de Deus que foi falada em nossa era para cada um dos que se encontram na era da pedra
angular. Estamos esperando a transformação de nossos corpos. Estamos esperando a ressurreição dos mortos. São bênçãos que foram faladas na era da pedra angular. Portanto, esperamos bênçãos, ainda que estamos no dia do juízo. Mas é dia de juízo para o mundo, mas para nós é o dia da bênção, é o dia da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos para trazer esta luz, saúde e salvação para cada um dos filhos de Deus. Tudo isso significa e está no dia do juízo. Agora vejam vocês que quando falamos do dia do juízo, não nos enchemos de medo, porque nós sabemos que sabemos a posição na qual estamos no programa de Deus. Assim que lhes falei sobre o tema, o dia do juízo, e vejo que cada um de vocês está muito contente e, ao invés de ter medo, estão cheios de alegria e dão graças a Deus por viver neste dia. Somos os únicos que, quando se fala de juízo divino e das pragas do juízo que vão cair, não se colocam cheios de medo, mas de alegria, porque sabem que esses juízos divinos que hão de cair sobre a Terra vão preparar este planeta Terra para o glorioso reino milenial. Bom, já vimos o que é o dia do juízo, o dia do Senhor. Estamos no dia do Senhor, o dia de Jeová, o dia do juízo, que para nós o dia de juízo é dia de bênçãos, é dia de salvação, é dia para a ressurreição dos mortos, é dia para a transformação dos vivos, é dia para o rapto dos escolhidos, é o nosso dia, a nossa era, esse dia número 8, no qual nós vivemos. Assim que desfrutemos desse nosso dia, dia da era da pedra angular, desfrutemos das bênçãos de Deus que Ele tem para nós neste dia, o dia do juízo, que para nós é o dia de bênção, para o mundo de juízo e para nós de bênção. Assim que Deus lhes abençoe a cada um nesta tarde, lhes guarde e que cada um recebamos não os juízos, mas as bênçãos que estão reservadas para cada um dos escolhidos neste dia da era da pedra angular, no qual nós estamos vivendo. Damos graças a Deus por viver neste dia, porque as cortas nos cairão em lugares deleitosos no dia da era da pedra angular, e grande é a herança que nos correspondeu. O dia do juízo, o dia do Jeová, o dia do Senhor, o dia da era da pedra angular, o dia da terceira dispensação, o dia
seu e meu. Por isso podemos dizer, estamos vivendo o nosso dia. Sabemos qual é o nosso dia. Sabemos qual é a mensagem do nosso dia. Conhecemos tudo o correspondente ao nosso dia e as bênçãos do nosso dia que estão sendo faladas através da mensagem do nosso dia. E gradualmente vamos recebendo as bênçãos do nosso dia. Graças a Deus por este dia tão grande e glorioso que estamos vivendo. E dou graças a Deus por cada um de vocês, porque Deus lhes enviou para viver neste meu dia e vosso dia. Eu dou graças a Deus que as pessoas que estão recebendo estão recebendo a mensagem do dia da pedra angular, o dia número 8, falam e entendem o mesmo idioma que eu falo quando falo a mensagem que Deus me deu. E vejo que nos entendemos muito bem, falamos o mesmo idioma e nos entendemos muito bem neste dia que nos coube viver. Tudo que Ele tem para esse dia, eu estarei dando a conhecer neste dia, nesta era da pedra angular. E é para todos os que estão vivendo neste dia, os quais despertaram a este novo dia, ao dia da vinda do Filho do Homem, o dia da pedra angular, o dia maior e glorioso de todos os dias. Esse é o nosso dia. Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde com todas as bênçãos do nosso dia, do dia da pedra angular, do dia nosso, e em breve nos dê a bênção da transformação de nossos corpos. Amanhã continuaremos falando sobre ou de tudo que corresponde para o nosso dia. Amanhã e depois de amanhã estaremos falando de tudo que corresponde para o nosso dia, para assim estar ao par de tudo que Deus tem para nós. Então, Deus continue abençoando a cada um de vocês e a mim também. E deixo com vocês nosso irmão e amigo Miguel Bermudes Marim para concluir nesta noite nossa parte. Assim que pode passar por aqui, Miguel, para assim concluir nesta noite e cada um regressar aos seus lares, conhecendo o dia que estamos vivendo e vendo como aquele dia do Senhor Jesus Cristo lá está se repetindo no espiritual aqui e mais adiante também no literal também há de se manifestar. Bom,
Deixo com vocês a Miguel Bermudes Marim para concluir nesta noite.